Olá, nós estamos fazendo o resumo do livro Ensinando o Trivium e hoje nós vamos começar a análise do capítulo 8. Lembrando que são 10 capítulos, então a gente já está bem na reta final. Esse capítulo 8 é bem longo e ele é sobre os princípios para o estudo da literatura. O que o autor vai abordar nessa parte? Ele vai falar sobre qual a importância de você escolher que tipo de literatura utilizar, que tipo de livros que você vai colocar no currículo do seu filho, que tipo de livros você vai influenciar ele a ler. Então é basicamente isso. Então ele começa falando sobre a relação da literatura com a cultura na qual nós estamos inseridos. Ele vai falar assim, o que é cultura? Cultura é o produto do trabalho e do pensamento de certa comunidade. Então, nós temos aqui uma comunidade e o resultado do pensamento, da forma de viver dessa comunidade, chamamos de cultura. E essa cultura, ela é transmitida ao longo das gerações. Ela inclui os costumes, hábitos, tradições, a língua, literatura, artes, habilidades, tecnologias, benefícios, filosofias, governos, leis, instituições e o que mais caracterizar as atividades humanas. Então, é um pacote bem amplo e uma coisa está, de certa forma, interligada com a outra e nós precisamos observar um pouco de cada um desses aspectos para decidir ou para formalizar uma certa cultura. E nesse capítulo, basicamente o que ele traz para os pais entenderem. Ele vai trabalhar a seguinte argumentação. A literatura que você vai selecionar, ela tem que ser útil para formar essa base, para você inserir o seu filho na cultura. Então, olha que interessante. Você vai selecionar literaturas que vão te ajudar a criar como se fosse um mapa ou como se fosse um pano de fundo ou um plano de fundo também, para você inserir o seu filho, para que ele entenda essa cultura. Então ele vai falar duas coisas interessantes, que existe um veículo e existe uma via. É como se existe uma estrada e um carro. Qual que é o objetivo desse carro e desse veículo? É levar o seu filho a uma cultura. E ele vai falar que o veículo é a língua. E a via, a estrada que leva é a família. Então, ele vai mostrar que é importante os pais entenderem a importância da língua e da família para unir a língua e a família e levar uma criança a uma cultura, inseri-la de uma maneira saudável nessa cultura. E ele dá um exemplo da instituição familiar nesse processo, contando a história de Abraão e de Isaac. E aí ele fala que a família transmite os princípios elementares e fundamentais do governo. Então, quando Abraão vai casar Isaac, ele pega Rebeca lá, né, da sua família. Por quê? Porque lá na família estava já esses valores culturais. Então, Abraão tinha consciência que quando ele trouxesse uma mulher que tinha essa cultura, o seu filho e o filho do seu filho seria inserido nessa cultura. Então, a importância de nós, como famílias cristãs, termos uma cultura bíblica, termos uma cultura cristã, é fundamental para que os nossos filhos sejam guiados, direcionados nessa cultura bíblica, nessa cultura cristã, ok? Daí ele vai colocar aqui um argumento que muitas pessoas usam para desprezar a literatura, para colocar que não há uma necessidade mais, né, de buscarmos em literaturas, estudar, porque é uma geração, essa geração que nós vivemos é uma geração que não tem o hábito da literatura, né? É uma luta que a gente que quer estudar, a gente que quer ter o hábito da leitura, a gente luta. Eu, particularmente, ainda estou nessa fase de lutar para ter o hábito, porque eu não tenho o hábito, eu não leio com facilidade, horas e horas. Não, eu sinto sono, eu sinto cansaço. Então, mas eu estou nesse processo de tentar me policiar e me reeducar para ter o hábito da leitura. Então, ele fala assim, muitos vão usar esse argumento aqui, ó.
Por sabermos mais do que as pessoas do passado, por que devemos perder tempo estudando as coisas do passado? Então, esse argumento ele pode ser muito atrativo, né? Mas o que passou, eu sei muito mais do que eles, porque eu já estou no presente e eles estão no passado. Para que eu vou estudar sobre o passado? Então, isso é muito importante, nós, enquanto pais que estamos tendo a intenção de fazer o ensino domiciliar, é muito importante nós pensarmos sobre esse argumento, porque nós podemos ser tentados a usá-lo. E aí o autor ele explica que se você não se apropria da literatura, se você não lê a literatura do passado, você não tem uma base sobre a qual construir o seu futuro. Porque nós que estamos no presente, nós usamos o passado como base, construímos vivemos o nosso presente para construir o futuro. E o nosso futuro vai ser o passado, né, para outra geração. Então, é sim de fundamental importância usarmos a literatura, lermos a literatura, entender a história, entender o passado para construir uma base sadia do nosso presente para apontarmos para o futuro, ok? E aí, para mostrar essa argumentação que eu resumi, ele vai falar assim: o homem desprovido de cultura civilizada, ele não tem uma base sólida para construir o seu futuro. É basicamente o que eu falei. E aí ele diz em outra frase: a cultura civilizada é uma cultura construída sobre a literatura. Então ele fala sobre civilizada porque ele usa o exemplo dos selvagens. O que é um selvagem? Que mora na selva, literalmente falando, mas é uma comunidade sem cultura. Ele não precisa de ter uma cultura, porque ele age por instinto. Então ele não precisa dessas regras culturais. Mas nós não somos selvagens, nós somos seres civilizados. Então toda comunidade civilizada precisa de uma cultura, que são códigos, regras, limites, estatutos. Então ele fala que para nossa civilização nós precisamos da cultura, nós precisamos construir a nossa base sobre a literatura do passado, porque somos seres civilizados. E ele fala assim, ó, esse homem que não tem essa cultura, ele não tem um passado sobre o qual construir, então ele começa do zero. Então ele vive como um selvagem, ele sempre age por instinto, ele tem que começar tudo do zero. Por quê? Porque ele não tem o passado para buscar e construir essa base. Outro exemplo que ele dá interessante sobre José, ele fala assim: a cultura egípcia da época do Êxodo nos conta o relato de José, quando fala que o Egito ele não conhecia José. Houve um faraó que não conhecia José. E o que aconteceu com a história? Ele mudou completamente a vida do povo. Ele mudou o comportamento do Egito para com os judeus. E isso foi por quê? Porque ele esqueceu o passado. Eles deixaram de buscar na literatura, né, o que era a história. Então, quem que é esse povo? Sei lá, vamos começar do zero. Então, eles hostilizaram o povo hebreu e mudou completamente a história do povo hebreu. E aí ele usa esse exemplo para nós pensarmos na nossa condição. E eu achei muito interessante aplicar. Se nós formos pensar, o autor ele afirma que o que nós estamos vivendo hoje é o resultado de décadas de socialismo. Governos que têm essa cultura socialista começaram a impregnar essa cultura socialista. Então hoje essas lutas de minorias, essas lutas que a gente chama, né, de movimentos basicamente de esquerda, essas lutas para que o Estado cresça, tudo isso é porque nós estamos vindo de um passado onde a literatura mais recente é uma literatura socialista. Mas se nós voltarmos mais atrás e pegarmos um aspecto mais abrangente, nós vamos ver que nós estamos deixando uma literatura e aí nós estamos nos baseando só em uma literatura mais recente, que é o socialismo. Bom, esse é o foco, é mostrar que quando você esquece a literatura do passado, quando você despreza a literatura do passado, você está correndo o risco de cometer um grave erro, um erro bem perigoso, porque aí você não sabe sobre o que construir. Então ele dá esse exemplo. Continuando aqui,
falando sobre esse desconhecimento, ele vai falar assim, ó. Hoje nós temos uma cultura que desconhece a realidade. É um sistema político que desconhece a Constituição. É um sistema econômico que desconhece o dinheiro real. E tem-se um cristianismo, ainda que fundamentado na Bíblia, mas que desconhece as Escrituras. Que é realmente o quadro que nós temos visto, né? Então ele fala que todo esse desconhecimento é porque nós temos abandonado a literatura. Não temos o hábito de conhecer a literatura para nós continuarmos uma caminhada sólida, aliás, uma caminhada sobre uma base sólida que vai nos levar para um futuro mais sólido também. Então, só esse exemplo que desconhecer a literatura nos faz ter um presente comprometedor, porque nós desconhecemos o passado. E aí ele faz uma pergunta interessante. De onde vêm os padrões culturais absolutos? Por exemplo, os padrões que são rígidos. De onde vem? Do humanismo. Por quê? Porque a literatura que se tem em abundância é uma literatura que prega o humanismo. O que é o humanismo? É o homem no centro. Mas, se nós tivéssemos uma cultura bíblica, nós não teríamos uma cultura humanista, teríamos uma cultura cristocêntrica ou teocêntrica, onde Deus e a vontade de Deus seria o centro. Mas não é isso que prevalece na nossa cultura. Por quê? Porque a literatura que nós temos é uma literatura humanista. Isso é muito perigoso, muito perigoso no sentido de contaminar os nossos filhos. E aí, quando nós, como pais, não entendemos o nosso papel de educadores, nós deixamos os nossos filhos expostos a essa literatura humanista, sem nenhum tipo de condução, sem nenhum tipo de zelo. E aí, o que vai ser formado neles? Uma cultura humanista, que o homem é o centro. E aí a gente vê, né, a busca pelo prazer, a busca pela autossatisfação, a busca pelo autorrecompensa. Enquanto que nós, enquanto cristãos, não podemos viver nessa cultura humanista. Nossa cultura, ela tem que ser cristocêntrica. Cristo é o centro. E isso é muito importante. E por que ele trata isso? Porque dentro do ensino domiciliar, um dos focos vai ser esse. Na escola secular, o foco é o humanismo. Toda a literatura gira em torno do humanismo. O homem é o centro. Mas na educação cristã, tudo que nós fazemos e tudo que ensinamos tem que estar subjugado ao poderio e ao domínio de Cristo. Cristo é o centro. Tudo gira em torno dele. Então, o foco muda muito. Eu acho que tenho certeza que esse é um dos principais focos para nós que somos cristãos e que lutamos pelo ensino domiciliar. É claro que existem pessoas que fazem ensino domiciliar e que o foco não é a cultura cristã, e simplesmente são valores familiares que não são valores cristãos. Mas para nós que somos cristãos, eu acho que a maior luta é essa, é desenvolver um ensino onde o foco não é o humanismo, mas o teocentrismo. Deus é o centro, ok? Então ele fala que a gente tem que submeter tudo a Cristo, toda a literatura, mas lá na frente ele vai falar um pouco mais sobre isso. Ele usa aqui um exemplo de Mateus, uma citação bíblica, na verdade, de Mateus 12:30, que ele fala assim: quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Por que ele usa esse versículo? Ele está dizendo justamente isso na cultura. Se uma cultura é humanista, ela é contra Cristo. Então, se a cultura não é cristocêntrica, ela é contra Cristo, ela vai contra Cristo. Então, mais uma vez, aquele argumento de que não existe ambiente neutro. Não existe um ambiente que essa literatura não glorifica o nome de Deus, mas também não fala mal. Ele fala não. Ou aquela literatura é usada para a glória de Deus, ou ela vai contra a glória de Deus. Mas ela é neutra, ela não fala nada, então eu vou usá-la para a glória de Deus. Se eu posso usá-la para a glória de Deus, ela é válida. Se não consigo usá-la para glorificar o nome de Deus, ela não é válida. Então, nessa linha de raciocínio, continuando, ele vai falar agora sobre tradição. Como entender tradição e cultura? Ele fala que a tradição é menor do que a cultura. A cultura é maior. É como se a cultura fosse aqui, né, uma proteção maior. O seu indivíduo está aqui e a cultura vem
e abrange esse indivíduo de uma maneira maior. A tradição, ela é menor, ela é um dos aspectos menores que estão influenciando esse indivíduo. Então ele diz assim, e a Bíblia está acima da cultura. Então, imagina que aqui está seu filho, ele vai ser influenciado pelas tradições, que são aspectos menores, daí depois ele é influenciado pela cultura, que é uma cúpula um pouco maior, mas acima da cultura está a Bíblia. A Bíblia, ela tem que ser maior do que a cultura, a Bíblia, ela tem que cobrir a cultura. E eu achei muito bonito essa forma de ver. Então a Bíblia, ela vem e cobre. Ele não fala dessa forma, né? Eu entendi dessa forma e estou reproduzindo. A Bíblia vem como se fosse uma capa e veste toda essa cultura. Então eu preciso permitir que a Bíblia seja maior do que a cultura, ok? Ele vai falar assim, ó, não precisamos lançar fora toda a tradição, precisamos apenas testá-la continuamente pelas escrituras. Então, essa tradição que está influenciando o seu filho, eu não preciso simplesmente jogar ela fora. Eu vou testar, eu vou lançá-la à luz da Bíblia, eu vou expô-la à luz da Bíblia e vou ver se há algo nela que pode ser aproveitado. E ele vai fazer isso, gente, com tudo. Ele vai usar esse argumento de expor à luz da palavra. Ele fala, ele chama de purgar. Ele fala no sentido de purificar, de peneirar. Nesse sentido de tipo tirar as impurezas, é como se tivesse aqui uma panela com várias pedras brutas e ele fala, você precisa levar isso ao fogo. O fogo é a palavra. E depois que a palavra purifica e tira todas as impurezas, o que sobrar, você pode usar, mas primeiro você tem que levar isso ao fogo, que é a Bíblia, e purificar. Eu acho muito bonita essa linguagem. Eu quero ler aqui um parágrafo que ele diz assim, devemos deixar que os mortos falem conosco. Eles têm lições valiosas para nos passar, basta que queiramos escutá-los. Contudo, as palavras deles devem ser testadas diante do tribunal da palavra. Devemos respeitar os nossos ancestrais, mas não devemos adorá-los. Podemos ouvir a tradição, mas não se deve canonizá-la. Se utilizarmos bem as palavras deles, se as purificarmos e dermos o uso certo, ou seja, lícito, poderemos construir a civilização que honra o nosso Senhor, mas não devemos ousar utilizar as palavras deles fora do juízo e fora da purificação da palavra. Então é isso que ele fala. Podemos ler a literatura, podemos ouvir a tradição, podemos ler os antigos escritos, podemos fazer bom uso disso, podemos, mas tudo isso precisa ser exposto à luz da palavra. Nós precisamos passar pelo crivo da palavra. Bom, eu quero encerrar essa primeira parte do capítulo 8 trazendo um exemplo que ele fala de Paulo em Atenas. Tem uma passagem que é muito famosa, que é aquela famosa passagem de Paulo quando ele está em Atenas, que está em Atos, a partir do capítulo 17, e ele vai falar que Paulo, quando chega em Atenas, ele prega o Deus desconhecido, ele vê vários altares, cada um é um Deus, e ele percebe ali um altar que está escrito ao Deus desconhecido, e ele fala, é sobre esse Deus que eu quero pregar. Então, o que o autor, ele usa, eu achei interessante a visão, que ele fala assim, Paulo, ele usou a literatura antiga que ele tinha lido, ele usou a literatura da época passada para entender a mente dos atenienses, para entender a forma de adoração dos atenienses, para pregar a palavra. Então perceba que a literatura foi útil para Paulo. Ele pode usar isso para glorificar o nome de Deus. Então é isso que ele fala, nós precisamos usar a literatura ao nosso favor, ao serviço de Cristo. Se nós conseguimos fazer isso, ótimo, tudo bem, foi válido a literatura, mas se nós não conseguimos fazer isso, não é válido. Então ele diz assim, tentando contextualizar tudo que Paulo viveu, ele fala assim, ao ver a graça magnífica e a bela forma da arte exibida em toda a cidade, estátuas, altares, santuários e templos, Paulo foi movido a desenvolver uma profunda e completa apreciação pela mais alta cultura grega? Não, ele não estava apreciando.
de modo algum. Em vez disso, seu espírito se agitou dentro dele. Então, o que ele está dizendo? Quando nós olhamos na literatura e percebemos o distanciamento da literatura em relação à palavra, nós não podemos achar isso bonito, nós não podemos aceitar isso como normal. Nós precisamos ter um comportamento de repulsa e tentar fazer com que o nosso conhecimento da palavra mude ou nos faça mudar a nossa interação com essa cultura, com essa literatura, de maneira que ela possa servir a Deus. É isso que ele está dizendo. E aí ele conta, né, a experiência de Paulo, como eu disse, continuando na linha de raciocínio, ele fala assim, ele se sentiu muito provocado, ele se sentiu constrangido, e contra a representação dessas coisas, ou seja, contra aquela blasfêmia, contra aquela idolatria, contra toda aquela deformidade intelectual, porque eles achavam que aquilo era uma coisa intelectual, e Paulo falou, não é, isso não é legal, vocês estão se orgulhando, porque ele fala, né, eu vejo que vocês são estudiosos, né, eu vejo que vocês são muito tementes e tal, mas na verdade, Paulo não está elogiando aquilo, Paulo está mostrando que aquilo não é legal, e aí ele consegue desenvolver uma linha de raciocínio que mostra isso. E aí, nessa linha de raciocínio ele fala, a idolatria é a devoção a qualquer coisa que ultrapasse a devoção ao exclusivo e único Deus. A idolatria leva inevitavelmente à distorção e à degradação. O lugar correto da arte é servir ao verdadeiro Deus e purificar a natureza humana. Então ele vai falar que a gente às vezes olha na literatura, uma literatura pagã, e a gente admira, a gente coloca essa literatura em um altar, e nós não podemos fazer isso. Nós temos que entender que tudo aquilo que não glorifica a Deus não merece ser exaltado, mas tem que ser submetido e reorganizado para o louvor de Deus. E aí ele vai analisar, pessoal, eu indico muito vocês lerem o livro. O livro é muito bom mesmo, ele faz muitas análises assim bem interessantes, que eu não vou aqui colocar, mas ele analisa, tipo assim, como que Paulo usa expressões que eram dos sábios da época. Ele pega citações que estão nas próprias falas de Paulo, mas que eram de outros sábios da época. Então ele pega essas falas para chamar a atenção deles. Então ele fala, nós precisamos usar a literatura ao nosso favor. Então Paulo fez isso, Paulo citou trechos dos sábios gregos, dos filósofos gregos, dos poetas gregos. Mas é porque Paulo admirava essas pessoas? Não. Mas ele usa aquela literatura ao seu favor. E é isso que ele fala. Nós, como cristãos, podemos usar a literatura, podemos ler a literatura que não é cristã? Podemos, devemos, desde que usemos elas para glorificar o nome de Deus. Foi isso que Paulo fez. Então ele vai usar esse exemplo de Paulo em Atenas e ele dá um exemplo bem grande. Ele gasta aqui várias páginas falando sobre o estoicismo, o epicurismo. Ele vai usar vários exemplos para mostrar isso. Paulo usando a literatura pagã para pregar o evangelho. Então, resumidamente, até aqui eu quero fechar nesse aspecto, sobre como o capítulo fala sobre a literatura, né? Como aplicar a literatura, como escolher a literatura, os princípios para estudar a literatura. Por onde começar? Usando a literatura para pregar a palavra, para acrescentar na palavra. É isso que ele vai falar. Ok? Então nós vamos encerrar aqui, dentro dessa reflexão de Paulo em Atenas, e aí a gente continua na próxima aula. Ok? Deus abençoe vocês, um abraço, fique na paz.